Portugal, um país com ótimos índices de qualidade de vida, pontos turísticos famosos, gastronomia muito rica e membro da zona do euro, o que lhe garante uma moeda estável. Com todos esses atributos, somados à facilidade do idioma, o país ibérico se tornou a melhor opção para os brasileiros que queriam buscar uma qualidade de vida melhor morando na Europa. Mas esse Portugal não existe mais. E no momento, os brasileiros estão abandonando o país. Mas por que o país não é mais atrativo para nós? É isso que você vai descobrir agora. Portugal foi o primeiro estado moderno unificado da história, ainda no século XIV. Foi um dos países pioneiros das navegações e, claro, conquistou e colonizou nesse período o Brasil, o pote de ouro que consolidou seu império. O período de bonança português durou quase 6 séculos, já experimentando um final tímido no século passado, quando devolveu Macau à China com status de nação soberana. Macau, Índias, África e Brasil, terras dos mais diversos pontos do mapa mundi, espalhando a cultura e a língua por todo o planeta. De acordo com o último relatório do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras de 2021, estima-se que haja cerca de 480.300 cidadãos estrangeiros residentes em Portugal. Dentre eles, pouco mais de 105 mil são brasileiros, o que em termos percentuais representa 20% dos residentes estrangeiros. Tomando por base apenas as novas autorizações de residência, em 2018 foi registrado um aumento de 51,7%, ou seja, um total de 93.154 novos residentes em Portugal. Desses, 30% são cidadãos brasileiros. Segundo o relatório oficial da Organização Internacional de Imigração, de setembro de 2016 a dezembro de 2018, eles receberam 1.241 inscrições, das quais 700 retornaram ao país de origem. Destes, 638 são brasileiros. E considerando apenas os dados do ano 2018, temos 352 cidadãos que retornaram ao Brasil com apoio da OIM. Vale destacar que muitos brasileiros acabam voltando por conta própria ou com a ajuda de familiares e amigos. Essas pessoas não são contabilizadas por nenhuma entidade. Aqui estamos falando do abandono de sonhos de brasileiros que estavam descontentes com o país em que nasceram. Portugal recebeu uma quantidade tão grande de brasileiros nos últimos anos que os efeitos culturais dessa migração são facilmente percebidos por lá. Com a mesma língua falada, apesar dos sotaques distintos, o intercâmbio cultural entre brasileiros e portugueses não é difícil. É bastante comum que músicas brasileiras apareçam entre as mais ouvidas no Spotify de Portugal. Muitos portugueses assistem a vários canais brasileiros aqui no YouTube, e nós somos um exemplo. Uma parte significativa da nossa audiência vem de lá, de crianças até adultos. O entretenimento brasileiro tem sido consumido em tanta quantidade que existe um movimento em que os portugueses mais novos estão pegando o nosso sotaque. Enquanto pra gente isso possa soar engraçado, essa é uma questão de preocupação genuína por parte dos nossos amigos europeus, mas que reflete apenas um sintoma momentâneo da globalização. Longe da grandeza de quando era um império colonial pujante, Portugal ainda hoje é um país respeitável, sonho de moradia para muitos. Como dissemos, e a garantia de uma vida digna. Mas como um país com moeda estável, cultura rica, segurança, boa educação e um sistema de saúde bem organizado, pode estar perdendo o fascínio sobre os brasileiros que já chegaram lá. O consulado brasileiro não tem o papel de fornecer motivos para o crescimento dos pedidos de saída do país português, mas eles estão aí para que o mundo veja. E o principal deles é o primeiro que nós iremos tratar: a economia. Não importa as pautas sociais e as discussões morais em debate. Em qualquer sociedade, quando a economia vai mal, algumas consequências são imediatamente sentidas, e problemas atingem a todos, cedo ou tarde. As finanças portuguesas há muito não são exemplo de robustez. Sucessivos governos se preocuparam em implantar o estado de bem-estar social antes de atingirem o grau de país rico, o que deixou problemas econômicos sempre muito evidentes. Há anos se diz que Portugal é um peso para a União Europeia, com sua dificuldade em manter sua dívida com relação ao PIB no patamar exigido pela organização. Também por ter um crescimento econômico sempre muito tímido. O país também sofreu muito na crise financeira de 2008, que derrubou economias ao redor do mundo como se fossem dominós. Em 2011, à beira da moratória, o governo português solicitou um pacote urgente para resgatar sua economia. O valor pedido à União Europeia e ao Fundo Monetário Internacional foi de 78 bilhões de euros. O empréstimo só foi autorizado sob a condição de o país concordar com a implementação de medidas de austeridade fiscal. Um remédio amargo, mas necessário.
E esse dinheiro, somado à implementação das medidas propostas pela União Europeia, surtiu o efeito esperado. Após essas reformas, que foram realizadas por um governo de centro-direita e sob a supervisão do Banco Central da Europa, Portugal quitou suas dívidas com os credores internacionais e fez uma parte disso já em 2014, mas ainda havia o desafio do desemprego, mesmo depois de quase 500 mil portugueses terem deixado o país entre 2011 e 2014. Nos anos seguintes a 2014, o país conseguiu voltar a crescer, mas a economia portuguesa, como dezenas de outras, foi duramente atingida pela crise de saúde de 2020. Naquele ano, o PIB despencou 8,4% na pior recessão do país desde 1936. E as decorrências dessa crise são fáceis de perceber. Elas são, em certa medida, os motivos para Portugal estar deixando de ser o país dos sonhos para muitos brasileiros. A inflação do país ultrapassou 9% em julho e deve terminar 2022 acima de 8%. É válido lembrar que atualmente o país é governado pelo Partido Socialista de lá, na figura do primeiro-ministro Antônio Costa. O presidente Marcelo Rebelo de Sousa também tem um viés mais à esquerda. Marcelo tenta vender uma imagem de alguém descolado, longe de um homem burocrático, por mais que isso pareça muito estranho na medida em que os problemas do país se acumulam. Aliás, tanto o presidente quanto o primeiro-ministro de Portugal estão bastante alinhados com o presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. O chefe do Estado português se encontrou com o petista antes e depois de sua eleição, e é especulado que ele compareça na posse do presidente brasileiro. Quando olhamos para o desemprego entre estrangeiros e jovens, algumas coisas ficam mais claras. Quase 16% dos jovens ou estrangeiros portugueses estão à procura de um emprego. Porcentagem essa que também fica acima da média do bloco europeu. O país é o 5º membro da União Europeia em que os jovens mais desejam deixar, ou seja, ir para uma outra nação que não sua terra natal. Segundo um relatório do Eurostat, em 2018, cerca de 70% dos jovens portugueses desempregados da época estavam mais predispostos a mudar de país para procurar um emprego do que os jovens dos outros países da Europa. Você pode argumentar que esse é um relatório de 4 anos que não mostra a realidade de hoje. Porém, 4 anos atrás, a economia portuguesa não tinha passado ainda por sua maior recessão em quase 100 anos. E a inflação não atormentava os portugueses. Em toda a Europa, as coisas pioraram bastante depois da crise de 2020. Se hoje a situação fosse melhor, o número de pedidos de repatriamento dos brasileiros em Portugal não teriam triplicado. E esse aumento de brasileiros querendo ser repatriados é ainda mais surpreendente no momento atual, pois faz pouco tempo que o governo português flexibilizou as regras de imigração. Essa flexibilização inclui a criação de um visto especial, que permite a estrangeiros ficarem até 180 dias em Portugal, tentando se encaixar no mercado de trabalho. Essas medidas também visam atrair os chamados nômades digitais. Mas veja bem, o governo aprovou essas medidas com esse público-alvo em mente, pois sabe que para pessoas com essas condições, trocar de país pode ser mais fácil. O custo de vida em Portugal aumentou e isso é notável. Os preços dos alimentos já não são os mesmos e os aluguéis dobraram de valor. Agora, multiplique isso por 5. A cotação do euro está alta e quem precisa mandar dinheiro do Brasil para Portugal está sentindo no bolso. Muitos aposentados brasileiros que moram em Portugal estão voltando para o Brasil por conta do alto custo de vida no país europeu, ou então fazendo trabalhos esporádicos, sem contrato. Quem foi para Portugal com a ideia de fazer e guardar dinheiro escolheu o país errado. O país possui um dos salários mínimos mais baixos da Europa, 635 euros, e com o custo de vida mais alto e a inflação alta, fica quase impossível economizar. O mercado de trabalho também é muito diferente do brasileiro. Por exemplo, se você for trabalhar em um lugar sem ser registrado, a culpa não é só do empregador, que te contratou de forma ilegal, mas é sua também, que aceitou essas condições de trabalho sem denunciá-lo. Portanto, os processos trabalhistas não isentam os empregados como no Brasil. Na República Portuguesa, várias empresas não pagam horas extras e a relação patrão versus funcionário inúmeras vezes é complicada e até desrespeitosa. Talvez por conta da crise, muitos portugueses ainda aceitem e se submetam a condições de trabalho exploratórias. Mas mesmo precisando, os brasileiros são diferentes e têm uma tendência a falar e debater o que está errado, o que acaba piorando os índices de desemprego. Apesar de o Brasil ter sido colonizado por portugueses e nossa língua ser a mesma, as culturas são muito diferentes e isso acaba chocando algumas pessoas. Quando muda de país, a pessoa precisa estar aberta a novas experiências e é ela que precisa se adaptar ao lugar, ao povo e à nova cultura. Não são eles que precisam se adaptar a ela.
Então, não é porque no Brasil funciona de um jeito que em Portugal será igual. Não é igual. É importante se ter esse entendimento antes de decidir emigrar. O europeu, de modo em geral, é mais frio e seco na relação diária. Isso, para nós, é extremamente estranho. Eles têm uma maneira que para nós parece meio ríspida de dizer as coisas, mas não é que estão sendo mal educados. Esse é apenas um jeito prático e direto. Contudo, algumas vezes eles são agressivos. Há os portugueses que não estão contentes com a chegada de tantas pessoas de um outro país, com um jeito de pensar e viver totalmente diferentes dos seus. O nome disso é xenofobia. E o crescimento de comportamentos xenofóbicos e preconceituosos é um outro fator que deixa os brasileiros muito frustrados. Muita competição com os nossos próprios conterrâneos, né? Também a dificuldade com os portugueses, né? Um voto de credibilidade, confiança. É muito difícil ter algum tipo de credibilidade com eles, seja para trabalho, para o aluguel de casa ou qualquer tipo de coisa que tenha que lidar com eles especificamente. Para quem está chegando, essa adaptação pode acabar sendo difícil. Uma coisa fundamental para quem sai de um país é se planejar. E às vezes as pessoas tomam grandes decisões baseadas em questões afetivas ou subestimam a quantidade de problemas que vão encontrar. O visto para residir em Portugal deve ser solicitado ainda no Brasil. Quem se muda legalmente com visto já enfrenta uma grande burocracia para a obtenção de toda a documentação necessária para a nova vida na Europa, tais como o NISS, NIF, autorização de residência e, claro, um emprego. Imagine quem não se prepara. Um grande número de brasileiros, voltando para casa, são pessoas que se arriscaram muito ou confiaram demais que era só sair daqui que tudo iria melhorar. Uma reportagem publicada pela revista Veja em junho desse ano fala de pessoas que trabalharam o mês inteiro e simplesmente não receberam salário no final do mês. Esse tipo de situação, infelizmente, acontece com quem está ilegal e não pode trabalhar por contrato. O mais triste é que quando isso acontece, essas pessoas não têm nem o direito de reclamar com a polícia ou qualquer pessoa, já que estão na ilegalidade. Não têm documentos que lhe permitam residir e nem trabalhar no país. Muitos são os fatores a serem analisados calmamente. Portugal ainda é um país incrível, com pontos turísticos fascinantes, excelente qualidade de vida e uma cultura muito rica. Tudo bem, a economia por lá pode estar em mais uma fase ruim, mas um dia a inflação será controlada e as coisas voltarão para os eixos. E quando esse dia chegar, é bom que você esteja bem preparado se quiser ir mesmo para lá. Bem preparado e disposto, ciente que nem tudo são flores. Agora você quer descobrir como que eu fiz para produzir esse vídeo que acabamos de assistir e como criei um negócio altamente lucrativo a partir disso? Eu deixei uma aula rápida e gratuita no primeiro link da descrição, ensinando como qualquer pessoa pode fazer o mesmo. Apontando a câmera do seu celular para o QR Code aparecendo agora na tela, você também será direcionado imediatamente para a aula gratuita. Sim, gratuita. Assiste lá e aproveite também para seguir a gente no Instagram. Eu tô começando um conteúdo diferenciado por lá. E se eu fosse você, não perderia tempo em ver. @maestria nos negócios. Todos estão com medo. O que acontecerá com o Brasil em 2023? Vamos virar a Venezuela? No vídeo aparecendo agora na sua tela, eu te conto exatamente o que esperar do nosso país no ano que vem. Só clicar e assistir. Por esse vídeo é isso. Forte abraço e bons negócios!